Muito bem, irmãos, então nós vamos observar, né, a Páscoa, coloquei aqui, compreendendo a verdade sobre a Páscoa ecumênica, e o objetivo é responder essa pergunta que está aí. Nós devemos celebrar a Páscoa católica e ecumênica? Eu já soube de igrejas batistas que fazem um tal de amigo chocolate. Olha só que absurdo, irmãos. Amigo chocolate é uma cópia do tal de amigo oculto. Será que nós devemos olhar para o amigo oculto e vemos que essa prática não é bíblica? Nós não temos um amigo oculto, nós temos um amigo que é Cristo. Esse amigo é o amigo revelado por Deus a nós como Salvador. Então, na ganância e na carnalidade, as pessoas fazem isso. Agora, igrejas batistas fazendo amigo chocolate, irmão, se reunir durante a manhã, ou na EBD, ou à noite, e fazer aquelas brincadeiras, né? Quem foi que tirou quem? Então, um esperando o ovo de Páscoa do outro, irmão, isso é coisa de batista, não. Isso é coisa de católico, qualquer um. Mas por que nós devemos objetivar, responder? Porque, irmãos, nós vivemos num tempo que o diabo é muito oportunista. Mostre um ovo de Páscoa para uma criança para você ver se ela não irá, não é, aceitar esse período com grande alegria. Meus irmãos, o diabo é muito astuto. Ele não vai aparecer com ervas amargas, não. Ele vai aparecer com o doce sabor, não é, do chocolate, oferecendo aí, digamos, a acolhida de outras verdades, né? Então, vamos começar aqui observando no Velho Testamento. Vamos partir da Bíblia, irmãos. Há festas no Velho Testamento? Sim. Festas que foram estabelecidas por Deus e que hoje nós não celebramos. A Páscoa judaica é chamada de Pessah. É um CH no final, como se fosse de bar, né? Pessah. Então, a Páscoa, ela apontava para aquilo que aconteceu no passado, a libertação do povo da escravidão do Egito, mas nós vamos ver que isso tem um sentido de sombra do que ainda haveria de ocorrer. As primícias eram as festas que no Velho Testamento são chamadas os Pentecostes. E tabernáculos mostrava a renovação do povo no sentido de relembrar. Por que tabernáculos? Porque eles saíam de suas casas, ficavam morando em tendas durante um período determinado. Vamos ver, tudo está em Levítico, irmãos. Nenhuma dessas festas nós celebramos. Por quê? Porque são coisas passadas. Levíticos, versículo 4 e 5 do capítulo 23. Então, aqui nesse capítulo fala das três festividades do Velho Testamento. Diz assim o versículo 4 e 5: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis a seu tempo determinado. No primeiro mês, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aqui há a descrição, né? Havia um sábado anual, 7 dias. Versículo 8, olha, 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Então, era um sábado anual. E as pessoas ofereciam ofertas queimadas, primeiramente, né, na tenda, e depois no templo. Nós não celebramos essa Páscoa, porque essa Páscoa judaica, ela requeria que fosse assado um cordeiro inteiro. Nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. As primícias, irmãos, chamadas de Pentecostes, estão lá em Levíticos 23, 9 ao 14. Tá? Eu lerei alguns versículos. Diz assim, versículo 10, fala aos filhos de Israel e diz: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar,
e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, eles iriam entrar na terra, plantariam, e a primeira colheita eles deveriam oferecer. Então, eles não poderiam, eles iam fazer oferta de alimentos, dar dízima, ou os dízimos, né, do que eles iriam apresentar ali. Versículo 3, vamos ler aqui: sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 de hin, que hin significa uns 6 litros aqui, tá? Então eles iam ao tabernáculo, depois ao templo, para oferecer isso. A outra festa, a festa dos tabernáculos, a partir do versículo 33, nós vemos aqui: falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então era outro sábado anual. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição, nenhum trabalho servil fareis. Então estas são as solenidades. Nenhuma dessas festas nós celebramos, nem a Páscoa judaica, nem as primícias, nem os tabernáculos. Então essas festividades, irmãos, tinham um caráter passado daquilo que Deus havia feito, não é? Deus diz: quando vocês entrarem na terra, vocês vão fazer assim, dessa forma, para que quando eles estivessem na terra, eles olhassem para trás e lembrassem do que Deus tinha feito. Mas também tem um caráter, nós dizemos assim, são sombras. Tem um caráter profético, porque são sombras das coisas que viriam, e as coisas que viriam têm a ver com Cristo. O cumprimento dessas festividades, para nós que somos crentes hoje, eles se encontram na vinda, no ministério do Senhor Jesus. Então vamos ver lá no Novo Testamento cada cumprimento dessas sombras do passado. Nós não temos mais necessidade de sacrificar um cordeiro. Então nós não temos a necessidade, irmãos, de celebrar a Páscoa, não. Porque a Bíblia diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Há muitos crentes, irmãos, que não entendem isso. É muito triste. Diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O cordeiro já foi morto. Por que nós vamos matar cordeiros? Porque que nós vamos realizar algo que Cristo já fez. Ele é a nossa Páscoa. Nós não temos necessidade de voltarmos ao Velho Testamento. É muito triste vermos igrejas neopentecostais, neoevangélicas. É muito triste nós vermos igrejas neopentecostais e evangélicas, irmãos, que fazem essas coisas, até zombando do que diz o Novo Testamento. Quando foi que aconteceu, irmãos, a imagem daquilo que era representado na sombra das primícias? Em Atos capítulo 2, vejam lá, Atos capítulo 2, nós não vamos ler todo o texto, mas nós sabemos, irmãos, o que aconteceu ali. O que aconteceu no capítulo 2? Veja o versículo 37 do capítulo 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Veja o capítulo 2, o versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. O que são as primícias? O Espírito Santo vem, batiza a igreja, o Senhor Jesus, na verdade, batiza a igreja com o Espírito Santo, e então vem as primícias, as primeiras colheitas, que foram essas almas que se converteram, irmãos. Evidentemente que é toda uma aplicabilidade para aquilo que nós temos
na nossa vida. Quer dizer, as primícias não é para o pastor, é até blasfêmia. É triste nós encontrarmos crentes que dizem, olha, todas as primícias têm que ser para o pastor. Isso é enganoso, irmãos. Todas as primícias devem ser para Deus. E as primícias para Deus, na descida do Espírito Santo, foram almas resgatadas. Isso tem a ver também com a nossa vida, ok? Nós precisamos entender que tudo em nós, primeiro, deve ser oferecido a Deus. E os tabernáculos? Irmãos, os tabernáculos, a festa dos tabernáculos apontava para um caráter transitório da nossa vida aqui na terra. Vai a Hebreus, capítulo 11 e o versículo 13. Hebreus, capítulo 11 e o versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, mesmo depois dos judeus terem chegado à terra, eles deveriam lembrar que na terra, mundo, nós somos peregrinos. Então, a Páscoa atual, irmãos, a Páscoa atual, irmãos, ela nada tem a ver com a Páscoa judaica. Não tem cordeiro, não tem templo, não tem sacrifício, não tem lembrança do que Deus fez. O que a Páscoa atual tem a ver, irmãos, qual a relação que a Páscoa tem? A Páscoa atual tem a ver com o que é chamado de Quaresma. 40 dias depois do Carnaval, está ligado com isso. É a Páscoa católica, é a Páscoa ecumênica, é a primeira sexta-feira após a Quaresma. 40 dias depois do Carnaval. Em 2009, quando eu fiz esse estudo, o Carnaval foi dia 24 e eles chamam de cinzas, né? Cinzas, ou seja, você fez tudo o que deveria fazer, comendo carne à vontade, participando do Festival da Carne. Agora você vai entrar 40 dias para que você possa, né, durante a Quaresma, se purificar, ser purificado por sua própria ação e ir para a Páscoa Católica. Então, 2009, dia 24 e 25, 12 de abril. Depois você pode conferir, basta você olhar em qualquer calendário. No 2017, quando fizemos esse estudo em Bataguaçu, 28 Carnaval, 29 Cinzas, 12 de abril, né? E o Carnaval dia 15, dia 17, foi 4 de abril. Okay? Essa data de 12 de abril de 2017, depois os irmãos podem confirmar, ok? Então, talvez eu tenha colocado aqui uma data divergente, mas basta os irmãos confirmarem, eu vou confirmar depois também. Mas esse ano o Carnaval foi marcado dia 15, Cinzas 17, 4 de abril, foi domingo, né? Domingo agora, 4 de abril, a Páscoa judaica. Então, nas igrejas, nas famílias católicas, né? As famílias católicas se presenteiam com chocolate, ovo de Páscoa, fazem aquele almoço, né? Comemorativo depois de ir para a missa. Vão para a missa primeiro, né? Vão para a missa ou participam online da missa, como os dias de hoje, aí depois se presenteiam, fazem aquele amigo chocolate. E isso ocorre também, infelizmente, né, em igrejas batistas que não entendem o relacionamento que se tem com a Quaresma. Irmãos, isso é triste. O povo perece por falta de conhecimento. Isso é contrário à palavra de Deus. Me permitam retornar aqui. Isso é contrário à palavra de Deus. Vamos ver Isaías, capítulo 1, versículo 13. Tudo isso, irmão, é contrário à palavra de Deus. Essa identidade, irmãos, com as coisas que não pertencem a Deus, nós batistas não podemos ter. Tá? Então vamos a Isaías, capítulo 1. Vamos lá, Isaías. Tá? Isaías,
nós vamos ver o capítulo 1, lá no Velho Testamento, e o versículo 13. Depois nós vamos ver também o capítulo 5, tá? Isaías, capítulo 1, vamos ver o versículo 13 apenas. Diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então, irmãos, Deus não suportava que eles se reunissem pelas festas que eles tinham, que Deus tinha determinado, porque estavam fazendo errado. Imagine, irmãos, algo que Deus não ordenou e que as pessoas estão fazendo ainda mais errado. Deus não ordenou. Capítulo 5, versículo 11 ao 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E as harpas e alaúdes, tamboris e gaitas e vinho há nos seus banquetes. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras de suas mãos. Olha como é repetitivo aqui aquilo que nós lemos no começo. Como Deus é maravilhoso. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Irmãos, o carnaval é uma festa terrível. A Páscoa ecumênica católica nada tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Nada tem a ver, irmãos, com aquilo que aconteceu lá no Êxodo, mas tem a ver com o carnaval. E essas adaptações pagãs, elas ocorreram de várias formas. Quero apresentar algumas, tá bom? Então a Roma pagã, entendam isso, nós precisamos compreender isso. Nós compreendemos isso, né, pela história. A Roma pagã, ela se mesclou com dizeres cristãos. E daí nasce a igreja romanista, irmãos. A Roma pagã, ela tinha uma festa de música, embriaguez e libidinosidade. Era uma festa dedicada ao Deus Baco. Daí vem os bacanais, né? As bacanais. Ele era carregado, né? A representação desse Deus ele era carregado pelas pessoas. Era um verdadeiro carnaval mesmo, irmãos. E a Roma pagã, ela adaptou isso também, porque os gregos tinham um outro Deus chamado Momus, rei. Era um rei, um deus chamado Momus, né? Que virou essa figura, me perdoem a expressão, né? Essa figura ridícula para o folclore, né, brasileiro, que é um sincretismo do paganismo romanista, né? Então o Deus Momus virou o rei Momo, que é uma mistura com o Deus Baco, e a festa, irmãos, é o carnaval de hoje. Essas adaptações pagãs nós vivemos hoje porque, lembrem que Daniel, o profeta, ele diz que Roma permanece de várias formas até o fim dos dias. Uma outra adaptação, irmãos, foram os anglo-saxões que levaram, e Roma esteve, não é, dominando e absorveu um pouco da cultura, porque era essa a ideia, não é? Se mesclar e ter, não é? Todas as culturas numa só, através do Império Romano. Isso acontecia, irmãos, entre os anglo-saxões, entre os druidas, os bruxos, as bruxas. Eu estou falando de bruxaria, irmãos. Ovo tem a ver com a vida que renascia, e os coelhos a ver com fertilidade. A mesma ideia pagã de fertilidade que era realizada entre eles. Vocês pensam assim, mas isso já era num tempo muito distante, isso não existe mais. Você vê aqui a festa da primavera, definida assim num gráfico. Eu nem vou explicar muito esse gráfico aí, tá? Tem a ver com as bruxas, e você vê aí uma representação de uma cesta de ovos coloridos. Essa cesta de ovos coloridos, irmãos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, perdão. Ela era trazida pelo representante da fertilidade. Irmãos, isso é coisa de bruxo, de bruxaria. Isso não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão.
Então, os irmãos pensam assim, mas hoje não existe. Irmãos, eles fazem isso hoje, durante o mesmo período que se comemora, se celebra, com fogo, com adoração a demônios, com os ovos. Nos Estados Unidos, inclusive, irmãos, eles usam realmente os ovos coloridos, né? Espalham os ovos coloridos. Irmãos, como é que um crente, um verdadeiro cristão vai participar disso, irmãos? Como é que vai se identificar com essas coisas? Como é que pode, em sã consciência, como participaria disso um cristão em sua sã consciência, irmãos? Como é que uma igreja vai se identificar com isso? Como é que uma igreja vai chegar uns com os outros e dizer Feliz Páscoa? Aí a gente pergunta para as pessoas quando chegam, Feliz Páscoa, que Páscoa você está falando? A Páscoa judaica, a Páscoa católica, você está falando de Cristo? De que você está falando? Dos druidas? Porque as pessoas pensam logo em quê? Em chocolate. Ah, como é doce, né? Não é pecado comer chocolate, irmãos. Mas ovo de Páscoa de chocolate, crente vendendo ovo de Páscoa de chocolate, irmãos. Por isso meu povo perece por falta de conhecimento. Os pães asmos, sem fermento, e as ervas amargas eram da Páscoa judaica. Foi substituído pelos ovos de chocolate, né? Como são doces, né? Quem é que não gosta de um chocolate, né, irmão? Todos gostam de chocolate. Aí o diabo fez o formato do ovo, né? Porque lá nos Estados Unidos os ovos são ovos mesmo coloridos, né? Eles pintam, eles têm trabalho de pintar ovos cozidos, e aí eles catam os ovos, deixam escondidos para as crianças, e as crianças catam os ovos e depois vão comer os ovos, algumas até passam mal, de tanto ovo cozido que comem. É verdade, irmãos, né? Agora, veja bem, os irmãos sabiam que o nome de Esther da Bíblia é Hadassa, e que o nome Esther foi dado a ela pelos pagãos, e que Esther é Easter ou Ishtar, que é a Páscoa, definida em inglês? Então, irmãos, a substituição não parou por aí. Qual é o símbolo da Páscoa judaica? Um cordeiro. A Páscoa tem a ver com morte, irmãos, com sangue. A Páscoa tem a ver com o sacrifício do animal, não com vida fértil, não com depravação, não com fertilidade, não com coelho. A Páscoa judaica tinha a ver com o cordeiro, assim como a Páscoa judaica tinha a ver com ervas amargas, não com o sabor doce do chocolate. Como é doce, né, irmãos? Então, aparece aí esses ovos coloridos, essa imagem paganizada dos anglo-saxões, né? A festa que ocorre para a vida. E o Senhor Jesus Cristo foi substituído pela Madre Igreja, a igreja romanista, uma igreja perversa que derramou sangue de muitos irmãos, de muitos, e continuaria, né? Ela nos engole assim, né? Atravessar conosco, nós batistas estamos atravessados na goela, digamos assim, né? Na garganta da igreja romanista. Irmãos, não mudaram, jamais mudaram, né? E a imagem da igreja é a imagem dos semideuses, das deusas, da própria Sofia, da rainha dos céus. Ela que determina a verdade. Então, você vê um pentecostal, um renovado, um adventista dando Feliz Páscoa, recebendo e doando ovos. Isso alegra muito aos papistas, né? Alegra muito aos católicos. Olha, está fazendo como nós. Não é um povo diferente de nós, não. Nós podemos fazer igual como eles fazem. Irmãos, o cumprimento de cada uma dessas partes da Páscoa ocorreu no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. O cordeiro sacrificado, estabelecido lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 8, depois em Deuteronômio capítulo 5 a 6, aquele cordeiro que Deus disse,
olha, vocês vão matar um cordeiro, vão assar esse cordeiro, e vocês vão passar na vega das portas o sangue desse cordeiro. O cordeiro apontava para o Senhor Jesus Cristo. A Páscoa judaica, irmãos, lá que nós lemos em Levíticos, o Senhor Jesus Cristo substituiu pela ceia do Senhor. E a velha aliança, a aliança da lei, ela foi substituída pela aliança da graça. Então Jesus Cristo, vamos ver, João capítulo 1, versículo 29. Irmãos, Jesus, ele é a nossa Páscoa. Por que Jesus é a nossa Páscoa? Por que Jesus é a nossa Páscoa? Porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que texto maravilhoso, irmãos. O de Green, né? Oliver B. Green, ou Oliver B. Green, né? Aportuguesando, no livro que ele escreveu sobre nossa suficiência em Cristo. Eu tenho pedido a Deus que consiga continuar traduzindo esse livrinho maravilhoso, e nós postamos na igreja para que os irmãos possam ler e para que outros possam ser alcançados com essa mensagem. Ele falando a respeito da diferença entre pecado e pecados, entre natureza e obras. Quando Cristo morreu por nós, ele pagou a dívida do pecado, da nossa natureza, a raiz, mas também os frutos, os pecados, as ações más. E aqui há um exemplo quando se fala no versículo 29 de João: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Nós precisamos desejar honrar o nosso Salvador. Nós somos um sacerdócio santo, separado de Deus. Nós não podemos, irmãos, agir como os ecumênicos agem. A ceia do Senhor, irmãos, foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui Lucas, capítulo 22, o versículo 14 e o 20. Eu lamento muito, há muitas igrejas batistas, ditas batistas, né? Estão realmente atreladas a essas coisas, de tal maneira que é impossível. Esse estudo eu preguei numa igreja, me convidaram para pregar na igreja. Preguei esse estudo, nunca mais me convidaram. Por quê? Porque eu estava ali já mesclado, não é, com a cultura. Nós brasileiros somos muito influenciados pela cultura, né, romanista. Estava ali, né, dentro da igreja. Irmãos, quando a pessoa recebe, aceita e vive essas coisas, é muito difícil. E aí perece por falta de conhecimento. Só a graça de Deus, mesmo em muitos que se dizem crentes. Veja Lucas capítulo 22, nós vamos ver do 14 ao 20. Lucas 22. É triste, irmãos, é muito triste. 14 ao 20. Diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então, ele foi, ele era judeu, o Senhor Jesus, ele celebrou a Páscoa, ele foi obediente. E esta Páscoa quer dizer este cordeiro assado, com os pães asmos e as ervas amargas. Então eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Mas foi a última Páscoa para os crentes. Daí até o final, não aparece nada ordenando para nós, dizemos Feliz Páscoa. Não, irmãos. Vai falar que Cristo é a nossa Páscoa. E aí ele diz assim: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Agora, quando o Senhor Jesus voltar, quando ele estabelecer seu reino, o profeta Ezequiel vai falar disso. Nós veremos os sacrifícios apontando para aquilo que Cristo fez no passado, mas não é a hora ainda. Somente quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus.
E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, no meu sangue, que é derramado por vós. Então, qual é a nossa festa de ação de graça? É a ceia, irmãos. Eu conheci um pastor que ele celebrava a ceia todo domingo. Nós não celebramos. Era um missionário. Ele celebrava todo domingo a ceia. Nós celebramos uma vez por mês. Mas isso era na igreja. Né? Eu não estou aqui questionando o que eles estão fazendo, mas estou relatando. Na igreja era tão importante, irmãos, que se um crente faltasse a ceia, ele sabia, né? E ele ia conversar: irmão, por que o irmão faltou a ceia? Ah, porque por causa disso, aquilo outro, e depois iria conversar com o irmão. Irmãos, a nossa festa maravilhosa que realizamos até que Cristo volte é a ceia do Senhor. E nós não saímos por aí dizendo feliz ceia do Senhor, né? Nós nos alegramos com isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30, é o texto que nós lemos. 1 Coríntios 11, 23 ao 30. Veja, eu quero ler com os irmãos, versículo 26 e o 27. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, irmãos, um momento tão especial. É um momento tão maravilhoso que realizamos nesta ordenança aquilo que Cristo fez até que Ele volte, até que Ele venha, é o que diz a palavra de Deus. A velha aliança substituída pela nova aliança. Mateus 26, 28, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Marcos capítulo 14, versículo 24, disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então, irmãos, hoje os zombadores, os ateístas, eles zombam de nós, porque Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele derramou o seu sangue. E eles afirmam de maneira até mesmo ignorante, não é? Que Deus é um Deus sanguinário. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22 e 20. 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Cadê o ovo de chocolate, irmãos? Cadê o Feliz Páscoa? Cadê o Carnaval? Cadê a Quarta-feira de Cinzas? Onde está a Quaresma? Onde estão os semideuses? Não há nada disso. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 5, volte lá. Capítulo 5, o 7, e nós vamos ver o 8 também, diz assim: alimpai-vos, pois do fermento velho. Fermento, irmãos, tem a ver com pecado. Não importa se é cultural, não importa, foi assim que eu cresci, assim que eu aprendi. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. O que é a nova massa? Irmãos, nós temos vida em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, por que nós estamos sem fermento? Porque Cristo pagou o nosso pecado na cruz. A nossa natureza não é mais aquela antes de sermos convertidos. Porque nós recebemos uma nova natureza. O velho homem ainda está em nós. O velho homem ainda habita em nós. Mas ele não é o dono da nossa vontade. O dono e o proprietário da nossa vontade é o Espírito Santo de Deus.
Porque Cristo, nossa Páscoa, aquela Páscoa, a Páscoa do Velho Testamento, um cordeiro sacrificado, sangue derramado, pão sem fermento, ervas amargas, ele foi sacrificado por nós. A Páscoa nada tem a ver com coelho, nada tem a ver com carnaval, nada tem a ver com ovo de chocolate, tem a ver com essas coisas. Para que você celebre isso, você tem que se tornar um judeu. Para você se tornar um judeu, você tem que rejeitar Cristo. E aí você vai dizer, como eles dizem, eles celebram a Páscoa porque eles estão esperando o Messias. O romanista ele celebra a Páscoa porque, na verdade, ele está celebrando o seu próprio paganismo. A Igreja Católica nada tem a ver com o cristianismo, irmãos. Nunca teve e nunca terá. Por isso, diz o versículo 8, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que é? Eu grafei aqui, festa, façamos a festa, irmãos, ações de graças. Qual de nós crentes não fica com o coração ardendo de desejo de participar da Santa Ceia, como se diz, né? Na verdade separada, né? Não porque ela tem... Eu até tenho um cuidado com essa expressão, eu prefiro ceia do Senhor. Porque quando se fala Santa Ceia, parece que há algo mágico no pão, não há nada de mágico ali. Mas a ceia, a mesa é do Senhor. Então façamos essa ação de graças que tem que vir para o nosso dia a dia, irmãos. Não com o fermento velho. O que é o fermento velho? É a corrupção antiga. Ah, mas eu sempre fiz assim. Olhe, você é um crente de verdade, você não precisa continuar fazendo assim. Se você compreende que para servir a Deus com consciência, Deus nos guarda, nos abençoe e nos dirige. Mas a Bíblia nos diz, já lemos, aquele que permanece sem conhecimento e rejeita o conhecimento de Deus, Deus também vai rejeitar. Deus vai infligir o seu castigo. Deus vai esquecer dos seus filhos. Então, por que nós vamos continuar com a corrupção antiga? O que é o fermento da maldade? Ele diz assim, nem com o fermento da maldade. É a depravação, irmãos, que infecta. É o pecado. É como as coisas do mundo são suaves, né? Principalmente, irmãos, para aqueles que não conhecem a verdade. Olha, irmãos, como o diabo é sagaz. Como ele oferece essas coisas, essa sutileza, né? Para as crianças, para os jovens, até para os adultos. Né? A depravação que infecta, falta de conhecimento e, ao mesmo tempo, uma vida que não quer compreender as coisas. É triste, né, irmãos? A malícia, olha, fermento da maldade e da malícia. O que é malícia? São as más intenções, né? O aborrecimento com as coisas de Deus. A malícia é não se envergonhar de quebrar a lei. A malícia é não se envergonhar de fazer o que é contrário à vontade de Deus. Eu continuo dizendo, eu tenho contato com outras pessoas, eu conheço, irmãos, igrejas que se dizem batista fundamentalista, mas está lá a guitarra, a bateria, está lá, não é, as mulheres de calças compridas, estão lá as festividades pagãs, estão lá as revelações, né? Um batista, que se diz batista renovado, nada mais é que um pentecostal disfarçado. Então, a convenção e os batistas da convenção estão totalmente, digamos assim, confortáveis em desobedecer à vontade de Deus. Eles não se importam, transtornam a graça de Deus. Né? E, irmãos, os batistas fiéis não podem pensar assim. Eles precisam, como diz aqui, mais com os ázimos, precisam fazer a festa com os ázimos da sinceridade e da verdade. Os ázimos da sinceridade, da pureza, da simplicidade e da verdade. Irmãos, sabe o que são os ázimos da verdade? Noção do caráter de Deus.
noção do caráter de Deus. Nós temos estudado sobre pecado e eu tenho enfatizado, irmãos, as igrejas não querem mais ouvir falar sobre pecado. Nós temos enfatizado o clamor de Deus para o arrependimento. E as pessoas não querem mais ouvir falar sobre o clamor de Deus para o arrependimento, porque ele vai trazer juízo. As pessoas querem ouvir falar de paz. Elas não querem os ázimos, os pães sem fermento. Elas não querem, irmãos, as ervas amargas. Elas não querem ouvir falar do sacrifício, do sangue derramado. Elas querem a doçura de um mundo preservado em paz. Ou seja, que continue fazendo as mesmas coisas. Isso não é a vontade de Deus. A verdade de Deus, ela é dita em Hebreus como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, dos ossos, da medula, discernindo o pensamento, as intenções do coração. Nós precisamos, irmãos, voltar a Oséias capítulo 4 e o versículo 6. Eu comecei com Oséias até para lembrarmos que estamos estudando Oséias, né? E é necessário, vez ou outra, irmãos, nós estudarmos a respeito disso. Então estamos fazendo 2021, mais 4 anos, lá para 2025, se ainda estivermos aqui com os irmãos em vários aspectos, né? Nós oramos a Deus que Deus faça a sua vontade, Cristo pode voltar, mas se ainda estivermos aqui com os irmãos, se ainda realmente representar a vontade de Deus como família que estávamos com os irmãos, quem sabe daqui a 4 anos vamos voltar a estudar isso novamente, irmãos, reforçando aqui a necessidade do conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4 e o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, que isso não seja uma realidade em nossas vidas. Que nós não rejeitemos o conhecimento de Deus. Que nós não nos afastemos de Deus. Que nós não nos afastemos de Deus. E que Ele cuide de nós. Que nós não nos esqueçamos de Deus, para que Ele não se esqueça. Para que Ele não se esqueça também dos nossos filhos. Que se cumpra em nós a vontade de Deus. E que todos esses maus exemplos que nós vemos, né, eu tenho falado de igrejas batistas renovadas, ou convenção, irmãos, com tristeza, de igrejas ditas fundamentalistas, né, que aceitam já o homossexualismo abertamente, e igrejas ditas fundamentalistas, né, mas que já estão aceitando o ministério feminino. Eu falo isso com tristeza. E não com a arrogância prepotente de alguém que acha que sabe todas as coisas. Quem sabe todas as coisas, irmãos, é Deus. Como servo, eu apenas estou repetindo aquilo que Deus falou para nós. Está aqui. Ore a respeito. E que Deus, irmãos, nos dê cada dia, discernimento para obedecermos a sua vontade. Mesmo que tenhamos que ficar sem o tal do ovo do chocolate. Compre o chocolate normal, né? Mas para que participar junto com essas coisas, irmãos? Para que desobedecer a Deus? Por que perecer por falta de conhecimento? Que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos livre da ignorância espiritual. Uma boa noite a todos. Eu vou pedir a todos que deem aqui um até logo. Ore pela nossa lista de oração. Até mais.